Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Jeremias, capítulo 47 ao 49. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza, assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e quanto há nela, a cidade e os que nela habitam. Os homens clamarão, e todos os habitantes da terra uivarão. Há ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Pois o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A calvície é vinda sobre Gaza, foi desraigada Asquelon, bem como o resto do seu vale. Até quando te sarjarás? A espada do Senhor, até quando deixarás repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu uma ordem? Contra Asquelon e contra o litoral é que ele a enviou. Vamos para Jeremias 48. Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada, e está Kiriataim, já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. O louvor de Moabe já não existe mais. Em Esbom projetaram mal contra ela, dizendo: vinde e exterminemo-la, para que não mais seja nação. Também tu, ó Madmen, serás destruída, a espada te perseguirá. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruído Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, pois pela subida de Luite eles vão subindo com choro contínuo, porque na descida de Oronaim ouviram a angústia do grito da destruição. Fugi, salvai a vossa vida, sede como um asno selvagem no deserto. Pois, porquanto confiaste nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, nenhuma escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a planície, como disse o Senhor. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em desolação sem habitante. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, e maldito aquele que vedar do sangue da sua espada. Moabe tem estado sossegada desde a sua mocidade, e tem repousado como vinho sob as fezes. Não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso permanece nele o seu sabor e o seu cheiro não se altera. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão e despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. E Moabe terá vergonha de Quemós, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Já subiu o destruidor de Moabe,
e das suas cidades e os seus mancebos escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A calamidade de Moabe está perto, e muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele todos os que estáis em seu redor, e todos os que sabeis o seu nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e senta-te no pó, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te junto ao caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que foge e ao que escapa, que sucedeu? Moabe está envergonhado porque foi quebrantado, e vai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento é vindo sobre a terra da planície, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet de Bataim, sobre Kiriat-Taim, sobre Bet Gamul e Bet Meon, sobre Queriote e Borza, e todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Pois não se tornou também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que falas dele, meneias a cabeça? Deixai as cidades, habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Temos ouvido da soberba de Moabe, que é soberbecíssimo, da sua sobrançaria, do seu orgulho, da sua arrogância e da altivez do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas jactâncias nada têm efetuado. Por isso uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Kir-Eres lamentarei, com choro maior do que o de Jazer. Chorar-te-ei, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sob os teus frutos de verão e sob a tua vindima. Tirou-se, pois, a alegria e o regozijo do campo fértil e da terra de Moabe, e fiz que o vinho secasse, dos lagares já não pisam uvas com júbilo, o brado não é de júbilo, o grito de Esbom e Eliale se ouve até Jaza, faze ouvir a sua voz desde Zoar até Oronaim e até Engate-Celícia, pois também as águas do Nirim virão a ser uma desolação. Demais farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, aquele que sacrifica nos altos e queima incenso a seus deuses. Por isso geme como frauta o meu coração por Moabe, e como frauta geme o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu, pois toda a cabeça é tosquiada e toda a barba rapada, sobre todas as mãos as sarjaduras, e sobre todos os lombos sacos, sobre todos os eirados de Moabe, nas suas ruas há um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas envergonhado, assim se tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele, pois assim diz o Senhor: eis que alguém voará como águia e estenderá as suas asas contra Moabe,
Tomadas serão as cidades e ocupadas as fortalezas. E naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher em suas dores de parto. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço estão sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço. Pois trarei sobre ele e sobre Moabe o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugirem ficarão parados sem forças, à sombra de Esbom. Mas o fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Sion, e devorou a fonte de Moabe, o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemós, pois teus filhos foram levados cativos e tuas filhas para o cativeiro. Contudo, nos últimos dias restaurarei o cativeiro a Moabe, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Jeremias 49. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Por que então possuí Micom, Agade e o seu povo habita nas suas cidades? Portanto, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei ouvir contra Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os seus arrabaldes serão queimados a fogo. Então Israel deserdará aos que deserdaram a ele, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filha de Rabá. Cingivos de saco, lamentai e dai voltas pelas sebes, porque Micom irá em cativeiro juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos teus vales, teus luxuriantes vales, ó filha apóstata, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que farei vir sobre ti pavor, diz o Senhor, Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um para diante, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar do cativeiro os filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Tema? Pereceu o conselho dos entendidos, desvaneceu-se-lhes a sabedoria. Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque trarei sobre ele a calamidade de Esaú, o tempo em que eu o punirei. Se vindimadores viesse a ti, não deixaria alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam só o quanto lhes bastasse? Mas eu desnudei a Esaú, descobri os seus esconderijos, de modo que ele não se poderá esconder, e despojada a sua descendência, como também seus irmãos, seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Pois assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o copo, certamente beberão. E ficarias tu inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Pois por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de despojo e de espanto, de opróbrio, de ruína e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Eu ouvi novas da parte do Senhor, que um embaixador é enviado por entre as nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Pois eis que te farei pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te, e a arrogância do teu coração, ó tu que habitas nas cavernas dos penhascos, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que ponhas o teu ninho no alto como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. E Edom se tornará em objeto de espanto, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará,
por causa de todas as suas pragas, como na subversão de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem peregrinará nela filho de homem. Eis que como o leão subirá das margens do Jordão, o inimigo contra a morada forte, mas de repente o farei correr dali, e ao escolhido poloei sobre ela, pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará um prazo? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Até os mais novos do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremecerá com o estrondo da sua queda, e o som do seu clamor se ouvirá até o mar vermelho. Eis que como a águia subirá e voará, estenderá as suas asas contra Boza, e o coração do valente de Edom naquele dia se tornará como o coração da mulher que está em dores de parto. A respeito de Damasco, envergonhadas estão Amate e Arpade, e se derrete de medo porquanto ouviram más notícias, estão agitadas como o mar que não pode aquietar-se. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor apoderou-se dela, angústia e dores apossam-se dela, como da mulher que está de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da minha alegria, portanto seus jovens lhe cairão nas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo no muro de Damasco, ao qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, de que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente, as suas tendas e os seus rebanhos serão tomados, as suas cortinas serão levadas, como também todos os vasos e os seus camelos, e lhes gritarão a terror de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação que está sossegada, que habita descuidada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, que habita a sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão do seu gado para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que cortam os cantos da sua cabeleira, e todos os lados lhes trarei a sua calamidade, diz o Senhor. Assim Azor se tornará em morada de chacais, em desolação para sempre, ninguém habitará ali, nem peregrinará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, profeta, acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: eis que quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, trarei sobre ele os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e espalharei para todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que eu os tenha consumido. Porei no meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. E acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei do cativeiro a Elão, diz o Senhor. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família, em nome de Jesus. Também quero convidar você para ser membro do canal. Clica na opção membro e você vai ter 3 opções. Você vai ter bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas você estará nos ajudando, tá bom? E se quiser também ajudar o canal e contribuir com o nosso ministério, no final do vídeo tem o nosso QR Code na imagem, é só escanear aí e você pode fazer a sua oferta via Pix também, tá bom? Deus abençoe você, um beijo no seu coração e até a próxima leitura.